Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de fluxo da nota fiscal eletrônica. O objetivo aqui é dar um overview para vocês de como é o processo de autorização, de emissão de uma nota, quais são as figuras que estão envolvidas, né, o que pode acontecer no meio desse fluxo. Então, para quem nunca viu aqui, esse é um fluxo bem macro, né? E esse fluxo ele tem dois pontos importantes. O fluxo quando eu tenho a internet, né? Correto. E o fluxo quando eu não tenho a internet. Ou a Cefaz está fora do ar. Ou a Cefaz está fora do ar. Então, por exemplo, eu quero emitir uma nota e eu estou sem internet. Como é que eu faço isso? Porque eu preciso da autorização da Secretaria da Fazenda ou Cefaz para autorizar a minha nota, né? Então vamos imaginar esse cenário que eu não tenho internet. E um outro cenário eu tenho internet e aí eu envio essa nota para a Secretaria da Fazenda e está fora do ar a Secretaria da Fazenda, né? Hoje foi criado todo um ecossistema que previne isso, que é o modelo de contingência que eles falam, né? Mas a gente quer dar para vocês aqui um fluxo bem macro, né? No cenário mais comum. Qual que é o cenário mais comum? Eu, emitente, eu como empresa emitente, tenho internet e a Secretaria da Fazenda está no ar, está operando. Isso hoje, a gente pode dizer que é bem robusto hoje, né? Está bem tranquilo. Está bem tranquilo, né? As manutenções são raras, de domingo, de madrugada, então é bem... Então, assim, a maior parte do tempo, a Secretaria da Fazenda, os servidores que recebem a nota estão operando. Estão operando. Né? Se você fosse colocar um percentual hoje dentro do mês, qual percentual você colocaria? Baixíssimo. Não, que está no ar. Que está no ar. Que os servidores estão no ar. 90%? 95%? 99%. 99%. 99%. Ou seja, 99% do tempo os servidores da Secretaria da Fazenda estão no ar. Tá, e se eles não estiverem no ar, se eu cair nesse 1%, o que acontece? Tem formas da gente emitir através de um sistema de backup, um sistema de contingência. A gente vai falar disso também. Então vamos agora falar sobre o modelo mais comum. Eu tenho internet e a Secretaria da Fazenda está no ar. O primeiro passo é digitar a nota fiscal. Então, eu posso dizer aqui, eu posso fazer uma nota, por exemplo, de venda, né, Emerson? Isso. Posso fazer... Para digitar, né? Digitar uma nota fiscal. Uma nota já pronta. Ou uma nota já pronta. Mas vamos imaginar, não, mas na figura de, eu vou, por exemplo, fazer uma nota fiscal. Por exemplo, quantos tipos de nota a gente tem? Fala 5 tipos, Emerson, só para a gente ir. Tem nota de venda. Nota fiscal de venda, nota fiscal de conserto. Demonstração. Devolução de compra, devolução de venda e beneficiamento. Esses são alguns tipos de nota. Correto. Então, quando eu for digitar a nota, eu tenho que saber que tipo de nota é esse. Isso. Né? Sendo que o mais comum é a nota fiscal de venda. De venda. Né? Quando eu estou vendendo. Então, assim, essa informação, qual é o tipo da nota, ela muda completamente o interior do XML. Sim, são destaques dos impostos. Isso. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma nota de venda, o XML é de um jeito. Se eu estou fazendo uma nota de revenda, pode ser de um outro jeito. Outras tags, outros campos. Isso, as tags são mais enxutas, ou outras são mais complexas. mais detalhadas, né? Por exemplo, fala um tipo de nota que tem muita tag. Uma nota com substituição tributária. Tem bastante Tem bastante tag, né? Isso. Então, se você entender quais são os tipos de notas, as variações mais comuns, isso ajuda você a construir um sistema mais flexível. Correto. Para o seu usuário e para você que é programador. Correto. Faz sentido isso, Faz né? sentido. Né? Por exemplo, um tipo de nota aqui que é o tipo de nota de importação. Quando eu estou importando mercadorias. Isso. É uma das notas mais complexas. Hoje é a nota mais complexa. Mais trabalhosa. Mais trabalhosa. Porque ela tem uma série de campos. Tem mais campos, além da substituição tributária, pode ter, né? É o ICM, o IPI, o II, o PIS, o CONFINS. E se você, assim, essa hoje é a nota mais complexa. Hoje é a nota mais complexa. Mais trabalhosa. Sim. Uma das mais trabalhosas, Mais né? trabalhosas. Então, esse primeiro passo de vocês
perguntar, entre aspas, para o seu cliente qual é o tipo de nota que você vai emitir, ajuda você a organizar melhor o fluxo de preenchimento das informações. Correto. Então, se tem um ponto de atenção na etapa 1, é definir o tipo da nota. Correto. Né? Que tipo de nota eu vou emitir, e aí com isso eu consigo definir melhor quais campos eu tenho que preencher, aquilo que é automático, aquilo que é manual, visando facilitar a vida do usuário. Correto. E visando tudo que automático. tudo automático. Né? Ou seja, quanto menos o teu usuário digitar, melhor, é isso? Melhor. Menos cálculo, menos sujeito a erro. Né? Correto. Legal. Então, o primeiro passo, eu digitei a nota, né? Tá tudo lá, eu defini o tipo da nota, digitei a nota, etapa 1 do fluxo. Depois, eu vou gerar um arquivo XML. Então, pegar esses dados que estão na tela e transformar em tags. Isso, no campo, né? Um arquivo texto. No arquivo texto, normalmente padrão XML. XML. E eu posso usar só XML ou posso usar outro tipo de formato também? Pode usar, dependendo da ferramenta que você utiliza para tá, transmitir para ser Mas fácil. o padrão mais comum é o arquivo o XML. É você pegar os dados e transformar num arquivo XML texto padrão. Esse é um arquivo XML que respeita um layout, né? Correto. Né? Hoje nós estamos no layout 4.0, 4.0. ou seja, você tem que gerar um arquivo XML no formato 4.0 da nota fiscal eletrônica. Correto. E vamos imaginar que eu gere a nota no formato 3.10. Não passa mais. Não passa mais. Vai ser rejeitada. Então, periodicamente, ocorrem mudanças nesse layout. Toda vez que cria um layout novo, né? O anterior funciona por um tempo, depois ele é desligado. Olha que coisa importante isso. Imagina que você está no mês de janeiro de 2019 e você está usando o layout 4 e a Secretaria da Fazenda diz que a partir de maio vai entrar o layout 5, mas ele permite que a partir do mês de fevereiro você emita no 4 e no 5. Correto. O teu sistema vai ter que ser híbrido o suficiente para operar nos dois layouts. De um certo modo, sim. Sim. Mas assim que você trocar, né, assim que abrir o layout novo, você já começa a fazer no layout novo. Isso. Não volta mais no layout anterior. Então, mas e se eu, por exemplo, se nesse processo eu estou emitindo no 4, aí eles permitem que eu emita no 5, eu emito no 5 uma nota de venda. Tudo bem? Aí passou. Aí eu emito uma outra nota de venda no layout 5. Passou. Aí agora eu vou emitir uma nota de devolução com IPI. Eu mando no 5 e não passa. Nesse caso eu poderia voltar para o 4. Não, teria que ajustar o seu XML para passar no 5. Não, eu sei, mas supondo que os dois layouts estão permitidos. Então eu poderia emitir no 4. Então, por exemplo, nesse cenário que eu tenho dois layouts ativos, eu poderia emitir no 4. Sim. Poderia. Então você tem que contemplar no desenho do teu sistema a possibilidade de trabalhar com mais de um layout simultaneamente. Por isso geralmente você tem 90 dias para testar o seu sistema. Sim, mas nada impede nesse período você descobrir um problema depois também. Né? Sim. Né? Então, pensar na possibilidade de talvez ter dois layouts pode ser uma saída emergencial. Sim, o programador nunca vai desligar o anterior. Sim. Né? Então, talvez permitir a troca rápida de um layout para o outro. Sim. No teu ponto de vista, faz sentido isso? Faz sentido. E você implementa isso nos teus sistemas? Não precisei. Não precisou? Mas eu nunca desligo o anterior. Tá. Legal. Tá? Eu Legal. faço as mudanças novas, né? A equipe desenha de novo, né? Aproveitando, lógico, 80% do que tinha no layout anterior, implementa as novidades e até hoje não precisamos voltar. Bacana. Mas ele está lá, de emergência. Numa emergência eu tenho isso. Como voltar. Então fica a dica aí, se você puder implementar isso dos dois, pode ser uma salvação no momento de emergência. Sim, porque você pode ter as novidades que já aconteceu e no dia que foi para valer, a Cefaz esqueceu um campo lá. E aí... Que no manual estava dizendo que não era obrigatório e no dia para valer
era obrigatório. Ou seja, E isso aconteceu esse ano. tá, você tem esse mecanismo que permite a troca de maneira muito rápida, muito fácil, né? Que não seja algo complexo para o teu usuário, para algum administrador do teu sistema, trocar e gerar no formato, emitir a nota e aí com calma você corrige a versão nova. Correto. Não é isso? Correto. Então gerei o XML. Ao gerar o XML, o próximo passo é assinar esse XML. E aí eu preciso ter uma assinatura digital, um certificado digital já comprado, habilitado por meu CNPJ do emitente, não é isso? Conforme a gente tinha falado, né? Aí esse XML, ele vai assinar o XML que o teu sistema gerou e vai gerar um XML assinado. Correto. Esse XML assinado é para garantir que a informação que saiu daqui não sofreu modificação. Isso, estava na íntegra. Está totalmente íntegra. Isso. E para garantir também que quem assinou foi eu, emitente. Correto. Que ninguém mexeu nessa informação depois. Correto. Então é obrigatório ter um certificado digital nesse processo, um certificado digital válido, que não expirou, que está atrelado ao teu CNPJ. Isso. Né? Correto. E hoje a gente tem diversos fornecedores que vendem esse certificado, né? Sim. Os preços mais variados aí, Isso. e em função de validade, por exemplo, um certificado para 1 ano é um preço, para 2 anos é outro, Isso. e assim por diante. Para uma máquina, para N máquinas. Eu posso comprar para um computador, para mais de um computador. É isso. Correto. Legal. Aí, gerei o XML assinado, eu pego e esse arquivo que eu vou enviar Para a Cefaz. para a Secretaria da Fazenda. Bom, e aí vamos lá. Nós estamos em qual cenário? Um cenário que eu tenho internet, eu emitente, então eu estou na empresa, estou emitindo a nota, tenho internet, está operando normal. E a Secretaria da Fazenda, que é um conjunto de servidores que recebe o XML assinado, está operando. Está no ar. Está no ar, né? E aí eu mandei o XML assinado e enviei para cá. Duas coisas podem ocorrer. Ele pode autorizar ou pode rejeitar. Tá? Vamos falar um pouquinho da rejeição. Então, quando eu enviei o XML assinado para a Secretaria da Fazenda, por que a Secretaria da Fazenda vai rejeitar um XML meu? O mais comum, falta de dados. Ou seja, o arquivo que eu gerei está inconsistente. Está inconsistente. Ok, vamos explorar um pouquinho isso, Emerson. Olha só. Por que o arquivo está inconsistente? Pode estar inconsistente porque eu, programador, ou o meu time, não tenho conhecimento suficiente sobre conceitos e a estrutura, sobre cálculo, sobre tributação. Isso. E a pré-validação no seu sistema. Já pré-validar. Isso. É uma coisa nova que não tinha nos sistemas. Por exemplo, o bairro é obrigatório. Você falou de um campo obrigatório, sim ou não, mas imagina uma conta errada, por exemplo. Isso, é o segundo caso mais... É o segundo caso mais frequente. Eu, como programador, não sei fazer aquela conta, eu simplesmente copiei uma planilha que me deram, reproduzi aquela conta e por algum motivo está errada. Quando eu entendo o conceito, eu não vou fazer algo errado, né? Isso, eu já vou pré-validar antes de... Isso, ou seja... Para não bater na Para Cefaz não e bater. voltar. Ou seja, o meu próprio sistema, durante a digitação, vai fazer validações. Correto. É isso. Isso. Só que para que eu já coloque... fazer alertas Isso. para o usuário não continuar. Só que para que eu, programador, programe um alerta, o que precisa ocorrer? Eu tenho que conhecer só a linguagem de programação? Não, eu preciso conhecer a linguagem de programação e eu preciso conhecer a regra de negócio. E eu preciso entender aquele cálculo, como é feita aquela tributação. Para isso eu preciso entender os conceitos de nota fiscal eletrônica. É nisso que a gente quer propagar para vocês. Entenda os conceitos e depois implemente as regras baseadas nesses conceitos. Né? Você vai ter um sistema muito mais amigável para o teu cliente. Porque você não vai ter que esperar enviar para a Secretaria da Fazenda para ele rejeitar. Não é isso? É isso mesmo. Ou seja, não é só um campo obrigatório, são cálculos errados. Ou campos que deveriam estar preenchidos com uma determinada informação estão preenchidos determinado com outra. Isso, e advertência, que não rejeita, mas pode dar problema na frente. Você colocar ICMS, PIS e não destacar o CONFINS. A nota passa.
Porém, vai acender uma luz amarela em algum lugar. o que ele está querendo dizer é isso, pessoal? Ó, eu fiz todo o processo, digitei, gerei o XML, assinei, gerei o XML assinado, enviei a nota, foi para a Secretaria da Fazenda, ela autorizou, só que essa nota tem um alerta que não rejeitou, mas que essa nota ela tem a provável inconsistência. Isso, E uma essa- advertência. Advertência não causa rejeição. Isso, então assim, ele vai autorizar a nota, ou seja, eu vou conseguir emitir a minha nota fiscal, porém a Secretaria da Fazenda ficou lá, ó, existe alguma coisa nessa nota que não está batendo. E aí isso pode trazer problemas para a empresa que está emitindo a nota no futuro. No futuro. Aí o contador vai escriturar os XMLs que ele vai receber. Aí, se o sistema dele não pegar, para você fazer esse complemento, essa correção, porque você tem até o 10º dia do mês seguinte para fazer a correção. Né? Não feita a correção, complemento, né? Você pode cair numa malha fina. Ou passível até de multa. Sim. Ou passível até de multa. Isso é o risco do programador que não entende muito do que ele está fazendo. Né? Para vocês terem uma ideia, a Secretaria da Fazenda ela pode rejeitar uma nota por quê? Por 10 motivos? Por 20? Por mais de... Não, tem mais de 1000 hoje. Mais de 1000 motivos pelos quais uma nota pode ser rejeitada. 1000 motivos. Esse é mais um indicador de que você precisa entender o que você está fazendo, não simplesmente sair copiando códigos ou fórmulas em Excel. Né? E é por isso que a gente está aqui, para tentar ampliar um pouco esse horizonte. Então, dentro das rejeições, a gente viu lá preenchimento de campos obrigatórios ou não, essas são regras mais simples. E tem A as questão- regras básicas. Regras endereço, básicas. Né? CEP. CEP Uhum. e campos ligados à nota. E os mais difíceis são quando os cálculos estão incorretos. Correto. Ou quando eu, por exemplo, eu omiti uma tag. Por exemplo, Sim. numa dada, um determinado tipo de nota pede uma tag, quer dizer, um campo tem que estar lá dentro do XML e eu não preenchi. Tá? E aí vocês podem perguntar, mas isso não está no manual? Sim, Sim. está no manual, mas algumas vezes a informação que está no manual ela não é a mais correta. É. Ela está correta, mas induz você a preencher errado. E preenche errado. Tá. Muitas vezes o melhor manual é o envio para você testar aquilo ou no ambiente de homologação Homologação e no testar ambiente antes. testar antes, né? Tá, mas são raríssimos. São raros os casos, né? Então, quando eu enviar a nota para o Cefaz, dependendo do seu nível de conhecimento da equipe que fez aquilo, de programadores ou programador, uma pessoa, eu posso me deparar com mais de 1000 rejeições. Né? E essas rejeições, elas retornam para mim um texto, Correto. e esse texto é amigável ou não é amigável? Muitos dos casos são. Muitos casos são. Cálculo, né? Cálculo não bate. Imaginando uma célula em Excel, que você tem uma coluna de total de produto, lá embaixo essa coluna tem que bater. Essa soma Tem que dessas bater. células tem que bater com o final. Certo. Ele faz esse tipo de checagem, que é a mais comum. Ok. E tem algumas coisas que não tem como só depois de enviar. O cliente trocou a inscrição estadual, não tem como checar. O CNPJ existe fórmulas para a gente fazer Para a você conta. validar o CNPJ. Isso, antes de enviar. A inscrição estadual não. E aí eu só descubro depois que eu enviei. Isso. E aí quando eu enviei para a Secretaria da Fazenda e ela me retornou uma rejeição. Correto. Aí eu vou lá e corrijo, né? Assino de novo e envio outra vez. Ok. Até der o processo de autorização. Até autorizar. Isso. Isso. E tem a outra mais comum, que o cliente tem algum problema no fisco, Ok. você não pode faturar para ele está proibido de ter comércio. Por exemplo, você está dizendo, eu emiti a nota, cheguei até aqui e enviei para aquele meu cliente, entre a empresa João, vamos dizer assim, e aí quando eu enviei para ele, o CNPJ dele tem alguma restrição. Tá, isso. Na Secretaria da Fazenda está bloqueado. A nota é denegada.
Isso eles chamam de a rejeição de nota fiscal denegada. Isso. E aí eu não consigo emitir a nota. Para esse cliente não, e esse número fica preso. Então, por exemplo, Só o número, não a nota. O número fica preso. Ok, então, por exemplo, eu digitei a nota número 25, digitei a nota, gerei um XML da nota número 25, assinei e enviei para a Secretaria da Fazenda, para a empresa João S.A. Correto. Quando eu mandei para a Secretaria da Fazenda, ele falou, olha, a nota foi rejeitada por motivo denegado, então esse número 25 fica preso, fica retido. E a nota não foi emitida. Não foi emitida. Você pula, não é nota esquecida. É um número que ficou não preso. É uma nota inutilizada. Você pode pular um número de nota e perceber no final do mês. E aí você inutiliza. Você inutiliza, você avisa, você faz que aquele número você esqueceu, você pulou por algum N motivos. Ok. Você vai ter que dizer o motivo. A nota denegada não, você não precisa informar a inutilização dela. Ela já está presa. Ela já está presa. O que ele está dizendo é que eu tenho uma sequência de notas 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Quando eu tiver uma nota denegada, aquele número, por exemplo, no nosso exemplo 25, ele fica preso. Ficou preso. Ou seja, não existe a nota fiscal, não existe o DANF, que é a nota, Isso. mas o número fica retido. Ficou retido. Né? E nesse cenário da rejeição do tipo NF denegada ou nota fiscal denegada, isso não é bem diferente, o que acontece? Não tem autorização, ocorre a rejeição e esse número fica retido e você não consegue emitir esse número de nota para nenhum outro cliente. Então, no caso, eu tentei emitir a nota 25 para a empresa, não deu certo, ficou denegada. A próxima nota que eu tenho que emitir é a 26 para um outro cliente. Correto. E não para o mesmo cliente. Vai dar denegado outra vez. Vai dar denegado outra vez. Tá? Isso é um erro muito comum. Tá? E por que dá nota denegada? É porque o cliente que eu estou emitindo a nota, o destinatário, ele possui, eles chamam de alguma irregularidade cadastral, por exemplo. Pode ser que algum problema no cadastro dele junto à Cefaz, né? E aí, nesse caso, o que a gente orienta? Liga para o teu cliente, conversa com ele, fala, olha, eu emiti a nota para o teu CNPJ, a nota número tal, não gerou a nota, houve uma rejeição e o motivo, toda vez que é gerada uma rejeição, a Secretaria da Fazenda devolve o motivo. Nesse caso, o motivo é NF denegada. Ele tem que passar um outro CNPJ se quiser continuar faturando. A negociação. Continuar a negociação. E aí você tem que pedir para o teu cliente, né, do teu sistema, entrar em contato com o cliente que estava tentando emitir a nota. Correto. Por exemplo, né, para saber qual é o problema, qual é essa irregularidade. Então, nesse caso, o processo ficou preso. Agora, voltando aqui ao nosso fluxo, Emerson. Então, deu para perceber que eu tenho inúmeras variações de rejeições, mais de 1000. Se você fez bem esse processo aqui de pré-validação antes de gerar o XML, você diminui muito as chances de ocorrer uma rejeição. Né? E percebam um detalhe. Você está lidando com nota fiscal. Nota fiscal é igual a faturamento. Faturamento é igual a dinheiro. Quando um cliente do seu sistema, tenta emitir uma nota e não consegue, ele deixa de faturar. Então ele vai ligar diretamente para você, ele vai cobrar a sua empresa que forneceu o sistema para ele que ele consiga faturar. Então tem uma pressão muito grande. E quanto mais você dominar os fundamentos de uma nota, maior são as chances de você conseguir autorizar a nota para o teu cliente. Ou seja, maior é a chance do teu cliente emitir a nota que é o que ele quer, vender para um cliente. Isso ajuda a contribuir com a solução. Sim, né? Voltando aqui no nosso processo, então, é muito importante entender essas variedades de rejeições e todas aquelas que você, ou a maior parte delas que você puder eliminar na própria digitação, é melhor. É melhor. Você ganha tempo, né? Tempo do seu usuário, né? E satisfação do seu cliente também. E agora vamos para o outro cenário, que eu enviei a nota para a Secretaria da Fazenda e ele autorizou. Ele dando um carimbo, né? Mas dizendo, essa nota está ok. Isso. E você pode imprimir a nota. Pode imprimir.
a nota, né? O DANF. Imprimir o DANF, né? O DANF, que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, né? Um ponto aqui importante, eu não sei se olhando esse fluxo para você está claro o seguinte. Vamos supor que eu demorei 2 minutos para digitar uma nota, ou 5 minutos, ou 3, vamos por 3 minutos, porque é uma nota muito extensa. Eu demorei 3 minutos. O processo de gerar o XML, assinar e até autorizar dura milésimos de segundo. Hoje está muito rápido. Hoje está muito rápido, ou seja, a pessoa vai gastar mais tempo digitando a nota, os tipos de variações de nota, e lembrando que isso, você como programador, você pode automatizar e facilitar muito a vida desse. Sim, já fazer As pré-validações no pedido de venda. Isso é uma outra sacada também. E aí, a partir de que ele digitou a nota, está tudo ok, esse processo de gerar o XML até a impressão do DANF dura segundos. Isso. Milésimo de segundo. Hoje você consegue gerar um XML, fazer tudo isso aqui em 10 segundos. Isso, a conta que a gente fazia antes era, no outro você tirava uma nota em 4 minutos, agora você tira 4 notas em 1 minuto. Esse é um parâmetro interno nosso, então só para vocês terem uma ideia, isso aqui você tendo uma grande compreensão dessa estrutura do que é uma nota, esses conceitos, você consegue entregar agilidade para o teu cliente, né? Agilidade no fluxo de operação, de digitação e envio. Então perceba que do número 2 aqui, da geração do arquivo XML até a impressão do DANF, que é o documento impresso, isso dura segundos. Desde que essa fase 1, a etapa 1, esteja muito bem definida, muito bem desenhada, e você só consegue isso entendendo qual é o funcionamento da nota, como é que são feitos os cálculos e de que maneira isso pode facilitar a vida do teu cliente. A gente fala aí de criar os aceleradores para facilitar a vida. Correto. O usuário final, né? Aquele que vai operar, né? Aquele que vai operar. Isso. E obviamente a gente não vai citar a empresa, mas o Emerson comentou uma vez, eu lembro de uma conversa que a gente teve, ele viu sistemas de nota fiscais onde era basicamente uma máquina de escrever. Sim. A pessoa tinha que digitar todos os cálculos manualmente, ele tinha que fazer... Tem que passar para o contador primeiro, aí o contador faz uma planilha, devolve para ele. Ele vai lá e digita tudo manualmente. Tudo manualmente. Então, por exemplo, onde eu poderia ter uma conta de multiplicar, a pessoa digita lá o valor unitário, a quantidade, digita o valor total, digita o valor de cada imposto, a base de cálculo de cada item. Ou seja, quando você conhece esses conceitos, ajuda a desenhar uma solução que fornece agilidade para o teu cliente. Tá? E isso você só tem essa possibilidade quando você entende essas variações. Né? Correto. É como se você tivesse... Para o Emerson isso é tudo muito automático, né? Mas você é um desenvolvedor e mexe com o sistema financeiro e nunca viu uma nota eletrônica, dificilmente você vai ter esse conhecimento, né? Na verdade, de entender essas variações. E um outro, imagina que você é um desenvolvedor, já emite nota eletrônica, mas o teu cliente ou você mesmo está achando que poderia ser mais automático, poderiam ter mais validações. Você só consegue isso se você entender a origem, o porquê das coisas, como é feito cada cálculo, a etapa de cada cálculo, o que é o imposto A, o que é o ICMS, o que é IPI, o que incide, o que não incide. Correto. Não é isso? Emerson, se você fosse ensinar um programador que conhece de uma determinada linguagem, quanto tempo ele demoraria para aprender minimamente sobre nota eletrônica, você acha? Minimamente? Poxa. Bastante tempo. Bastante tempo. Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, né? Isso. O conceito básico, tudo bem. Ele pega rápido, né? Pega rápido. Ele começa a complicar. Começa a complicar, que ele diz ter mais variações de cenários. Isso, correto, né? Porque quem complica, lógico, é a Cefaz. Sim, né? A Secretaria da Fazenda que criam regras tributárias complexas, né? Correto. E uma informação para vocês, só para vocês terem uma ideia, o sistema tributário brasileiro está entre os mais complexos do mundo. Tá?
Então, não é um assunto trivial, mas é um assunto que você pode aprender, facilitar a sua vida, da sua empresa, do seu time e do seu cliente. É isso mesmo. Entendendo como funciona, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? E inclusive ter uma manutenção do código mais objetivo. Mais otimizada, né? Não é isso? Então vejam que o fluxo aparentemente parece simples, mas entre cada etapa dessa sempre tem segredos, sempre tem dicas, né? A gente fez um fluxo macro aqui, pensando num cenário totalmente feliz, um cenário que eu, empresa emitente, tenho internet e a Secretaria da Fazenda está no ar. E aí tem variações disso. Eu não tenho internet, como é que faz? A Secretaria da Fazenda está no ar, mas não tem internet. Ou agora, eu tenho internet, mas ela está fora do ar. Isso. Então, e essas são as famosas complicações que o Hermes está falando aí, né? São variações do cenário principal. Quando você entende o cenário principal, fica mais fácil você entender as variações. Não é isso? Correto. Não é isso? Então, percebam aqui que esse nosso fluxo bem em poucas etapas aqui, né? Aqui o momento feliz é quando você emite o DUNF, né? O cliente fica feliz, o teu cliente que está operando o teu sistema, quando ele vê o DUNF impresso, aquele alívio. É o alívio, porque ele vai poder faturar, ganhar o dinheiro dele, a empresa vai poder ganhar o dinheiro dele e atender o cliente dele e a mercadoria ser transportada de forma tranquila, né? Então, do item 2 ao item 7, depende muito do 1. E do 1 depende de você conhecer os conceitos, né? Quanto mais você conhecer os conceitos, mais fácil você vai tornar esse processo aqui mais rápido e melhor para o teu cliente, não é isso, Hermes? É isso mesmo. Pessoal, valeu e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.